turma! Estágios do desenvolvimento embrionário é o que nós vamos começar a trabalhar com vocês a partir de agora. Nesse momento do desenvolvimento do embrião, que vai desde a fecundação até as últimas etapas, onde começa a formar-se os principais órgãos e tecidos do novo organismo. A gente observa aqui que, após a ocorrência da fecundação, esse embrião se divide sucessivamente, onde nós temos os estágios do desenvolvimento do embrião. Começando, então, a partir do desenvolvimento de uma chamada mórula, que após a ocorrência da fecundação, essa mórula que corresponde a um maciço celular, formado por cerca de 64 a 128 blastômeros. Dessa mórula, o embrião vai se desenvolver, passando para uma figura de uma blástula, ainda na fase de segmentação. A blástula caracteriza-se por um revestimento externo de células, chamada de blastoderme, e por uma cavidade central, a blastocele. Essa blástula que nós estamos observando, ela é típica do desenvolvimento embrionário de um anfíoxo, que nós estamos usando como modelo de todo o nosso desenvolvimento embrionário. Essa blástula vai evoluir para uma nova figura embrionária na chamada gastrulação, onde nela, a partir dessa blástula, evolui para o aparecimento dos primeiros folhetos ou tecidos embrionários. Folheto embrionário externo, chamado de ectoderme, e o folheto embrionário interno, a chamada endoderme. Nessa gástrula surgirá também um blastóporo, uma abertura, delimitando a estrutura, ou caracterizando a estrutura, onde vamos ter aqui o início da formação do arquêntero, que vai ser o verdadeiro intestino desse embrião ao longo do seu desenvolvimento. Aqui nós temos uma gástrula, então, diblástica, com apenas dois tecidos ou folhetos embrionários iniciais, a ectoderme e a endoderme, que vai evoluir mais tarde para uma gástrula triblástica. Observem também que, de acordo com a posição do blastóporo, nós podemos classificar os animais de duas maneiras. Aqueles em que o blastóporo dá origem à boca receberão o nome de protostômios ou protostômicos. Aqueles em que o blastóporo dá origem ao ânus receberão o nome de deuterostômios ou deuterostomados. Então, essa é uma classificação em que usamos a origem do blastóporo para a sua formação. Ao longo do desenvolvimento dessa gástrula diblástica, esta vai evoluir para uma gástrula triblástica, com o aparecimento das células da mesoderme. Vejam que, nesse caso, a mesoderme está surgindo a partir de uma bolsa do arquêntero, chamada essa mesoderme, formada por enterocelia, porque ela surge a partir do próprio arquêntero ou enteron. Isso é característico dos equinodermos e dos cordados. Durante o desenvolvimento da mesoderme, um outro conjunto de células que nós podemos observar em verde aqui, células já de origem mesodermais, elas vão evoluir para a formação de um eixo de sustentação presente nos cordados, a chamada notocorda. Ao mesmo tempo em que surge a notocorda, ao mesmo tempo em que surge a mesoderme, um outro conjunto de células que nós podemos observar aqui em cima constitui a placa neural. Essas células da placa neural vão se transformar ao longo do desenvolvimento do embrião no tubo neural. Estrutura essa que vai formar o sistema nervoso central nos vertebrados. A notocorda não dá origem a nada. A notocorda tende a desaparecer na maioria dos cordados vertebrados. Ela será, então, substituída funcionalmente pela coluna vertebral, mas não é ela que dá origem à coluna vertebral. A coluna vertebral, estrutura óssea, normalmente, originada de células mesodermais ao longo do desenvolvimento do embrião. Então, a notocorda é normalmente substituída por células da coluna vertebral e não dá origem a ela da maneira como eventualmente a gente acaba observando. Então, ao longo do desenvolvimento desse embrião, nós temos aqui formados os três tecidos embrionários durante a gastrulação, surgimento da placa neural. Na verdade, quando aparece a placa neural, muitas escolas entendem que, a partir daí, nós passamos a ter uma nova figura embrionária chamada de neurula.
Essa figura aqui, a neurula, ela vai caracterizar-se pelo aparecimento na neurula do tubo neural. Aqui a gente vê o desenvolvimento embrionário de estrela do mar, onde nós podemos observar a formação de uma blástula, blastocélia aqui presente. Essa blástula evolui para uma gástrula, com o início da formação do arquêntero e aqui o blastóporo. Vejam, aqui no estágio mais avançado, onde temos o blastóporo, a ectoderme, células endodermais que podemos observar por transparência e a estrutura do arquêntero. Aqui, início da formação da mesoderme, a partir do arquêntero, mostrando aqui as duas bolsas iniciais que vão formar a mesoderme a partir do arquêntero. Por isso, mesoderme por enterocelia, característica dos equinodermos, como por exemplo a estrela do mar, característica dos cordados, onde nós fazemos parte desse grupo A. Veja, de acordo com a formação da mesoderme, nós podemos dividir os animais, de acordo com essa organização, de três maneiras, de acordo com o celoma. Aqueles que são triblásticos, ectoderme, endoderme em amarelo, mesoderme em rosa, mas que não têm cavidade interna no corpo, acelomados, como é o caso dos plateumintos. Aqueles que têm ectoderme, endoderme em amarelo, mesoderme em rosa, com uma cavidade parcialmente revestida pela mesoderme, porque ela tem mesoderme apenas ao lado de fora e parte interna é revestida pela endo, recebe o nome de pseudocelomados, como é o caso principalmente dos nemateumintos, nematóides, como a lombriga, e os celomados verdadeiros, aqueles que têm uma cavidade interna totalmente revestida pela mesoderme, como é o caso dos anelídeos, como é o caso dos moluscos, como é o caso dos artrópodos, que são celomados chamados de esquizocélicos, e existem os celomados enterocélicos, como é o caso dos equinodermos, estrela do mar, e o grupo dos cordados, em que a mesoderme origina-se a partir de dobras do arquêntero. Quando ela forma a placa neural, nós temos a fase de neurula, chamada de neurulação. Então, na neurula, nós temos já a formação do tubo neural, que originou-se da placa neural, a estrutura da notocorda nos cordados, que é um eixo de sustentação para o desenvolvimento do embrião, que será mais tarde substituída pela coluna vertebral. A estrutura de uma ectoderme, da mesoderme, delimitando a estrutura de um celoma, e a endoderme, delimitando o arquêntero. Aí nós podemos usar algumas outras palavras. Quando existe a união da ectoderme e da mesoderme, passamos a uma estrutura denominada de somatopleura. E a união da endoderme mais a mesoderme visceral forma uma estrutura denominada de esplancnopleura. Então a somatopleura caracteriza a união da mesoderme parietal, assim denominada, mais a ectoderme, e a esplancnopleura caracteriza-se pela formação da mesoderme visceral mais a endoderme. Isso durante a figura embrionária de neurula, onde nessa figura, a partir da estrutura denominada de placa neural, forma-se um sulco neural e desse o tubo neural. Nessa figura nós podemos observar também que existem células que se desprendem aqui em vermelho da lateral da ectoderme durante a formação da placa neural. Estas células, elas vão migrar por todo o nosso corpo e vão originar os neurônios e os gânglios, característicos do sistema nervoso periférico. Logo, todo o nosso sistema nervoso, como podemos observar também nessa microscopia eletrônica, é originado de células ectodermais, que durante o nosso desenvolvimento embrionário formam um sulco neural, e aqui as células das cristas neurais se desprendem e originam o sistema nervoso periférico. Formação do tubo neural durante o nosso desenvolvimento humano. Isso é uma gástrula. Vejam, aqui você tem o blastóporo, ela está observando essa gástrula de cima. Nela começa a ocorrer a formação do tubo neural, seria, portanto, já uma neurula. Aqui o tubo neural já mais desenvolvido. E aqui já a formação dos dois hemisférios cerebrais, retina dos olhos. E aqui você pode observar os somitos, que são essas pequenas dobras de tecido mesodermal que vão originar especialmente os músculos do nosso corpo, o que mostra também uma segmentação no embrião de cordado. Por isso nós somos animais
segmentados. Isso durante o desenvolvimento embrionário em humanos. Vamos fazer uma pequena questão para a gente poder observar o que nós acabamos de conversar com vocês. Após a fecundação, o zigoto humano passa por um período de intensa proliferação celular, denominado clivagem, originando um concepto multicelular conhecido como blastocisto. Mais tarde, esse concepto sofrerá o processo de gastrulação e prosseguirá em diversas etapas do desenvolvimento, com uma duração média de 38 semanas, contadas a partir da fecundação. Em que locais do aparelho reprodutor feminino humano normalmente ocorre fecundação, clivagem e gastrulação? Percebam, gente. Desenvolvimento embrionário humano. A fecundação deverá ocorrer aqui nas tubas uterinas. Depois, esse embrião começa a dividir em 2, 4 células, 8, 16, até chegar no útero, onde toda a segmentação ocorreu durante o desenvolvimento na tuba uterina. Porque quando esse embrião chega no útero, ele chega na forma de um blastocisto, onde a segmentação já terminou. Ele cai no útero e implanta-se num processo chamado de nidação, onde ele vai transformar-se em gástrula, neurula e continuar o desenvolvimento. Logo, portanto, a fecundação ela ocorre na tuba uterina. A clivagem, que vai até o estágio de blastocisto, também ocorre na tuba uterina. E a gastrulação após a implantação do embrião no útero, onde vai ocorrer. A letra B. Que parte dos embriões humanos estão formadas ao final da gastrulação? Bem, você tem que lembrar da estrutura completa de uma gastro, onde nela nós observamos o quê? Folheto embrionário externo, ectoderme, folheto embrionário interno, endoderme, folheto embrionário mediano, estrutura da mesoderme, presença do arquêntero, a presença da estrutura, portanto, da notocorda, o tubo neural e o celoma, delimitado pela mesoderme. Essas são as estruturas observadas durante uma gastrula. E a letra C. Se a duração do desenvolvimento embrionário humano é de 38 semanas, em média, por que clinicamente são consideradas 40 semanas? Veja, se nós lembrarmos do ciclo menstrual médio da maioria das mulheres do mundo, é de 28 dias. Quando a mulher chega no consultório do médico suspeitando que está grávida, ela vai determinar ao médico o último sinal clínico possível dela ser identificada, que foi o início da sua última menstruação. Porque ela não sabe exatamente o dia em que ocorreu a fecundação, que deve ter ocorrido 14 dias depois da última menstruação. Então, os médicos clinicamente consideram 40 semanas. 2 semanas, mais 38 a partir da provável fecundação, que deve ter ocorrido aqui. Por isso, em média, considera-se 38 semanas clinicamente, 40 semanas para o desenvolvimento embrionário. Como que você responderia isso, então? O último sinal clínico observado pelo médico e pela paciente foi a sua última menstruação, que deve ter ocorrido 14 dias antes, ou seja, 2 semanas antes da possível data da fecundação. Essa é a resposta dessa questão. Vamos seguir adiante com o desenvolvimento embrionário humano, onde temos alguns detalhes especiais para conversar com vocês aqui. Veja, após a fecundação, que ocorre na tuba uterina, o embrião divide-se em 2, 4, 8, 16 células, até chegar ao estágio de mórula. Isso lá por volta do 3º dia. 4º dia, 5º dia, nós temos a figura de uma blástula, que no caso de mamíferos em especial, lá por volta do 5º ou 6º dia, ela vai denominar-se de blastocisto, que apresenta algumas características especiais, um pouco diferente da blástula do anfioxo. Esta blástula implanta-se no endométrio em um processo chamado de nidação. O blastocisto humano ele é um pouquinho diferente da blástula do anfioxo, porque nele nós observamos o revestimento externo, ou massa celular externa, também denominado de trofoblasto, que vai originar a placenta, o córion, entre alguns outros anexos embrionários que podem começar a aparecer a partir desse conjunto de células aqui. E uma massa celular interna,
denominada de embrioblasto, que vai originar o verdadeiro embrião. É aqui também que estão as chamadas células tronco embrionárias, na estrutura do embrioblasto. Logo, pergunta bem clássica de vestibular. De que estágio embrionário você pode retirar as células tronco? Blastocisto. De onde? Da massa celular interna ou embrioblasto. Lembrando que as células do trofoblasto já são diferenciadas, portanto, elas não são consideradas como células tronco embrionárias. Entendidos até aqui? Vamos a mais algumas questões para fecharmos esse assunto de hoje. Os desenhos a seguir representam os cortes transversais de 3 animais, acelomados, pseudocelomados e celomados verdadeiros. 1, 2 e 3 podem ser, respectivamente, corte de animais pertencentes aos seguintes filos. Letra A. Número 1 pode ser um plateuminto? Pode, acelomado. Número 2 pode ser um nemateuminto, pseudocelomado, com uma lombriga? Pode. E o número 3, um celomado verdadeiro, como é o caso dos anelídeos. Essa é a alternativa que nos satisfaz aqui. Vamos ao número 3, gente. No início do desenvolvimento embrionário dos animais, em geral formam-se os folhetos germinativos ou embrionários, dos quais se originam os tecidos adultos. Com base nessa afirmação e na figura, a estrutura denominada de blastóporo, aqui embaixo, na estrutura da nossa gástrula, nesse caso de blástica, nos animais protostômios e deuterostômios, pode originar as seguintes estruturas. Letra A. Nos protostômios, o blastóporo origina a boca. Nos deuterostômios, o blastóporo origina o ânus. Essa também é a alternativa correta da questão número 3, Universidade Estadual da Paraíba. Número 4, VUNESP. Um pesquisador marcou um grupo de células em um embrião de rato de laboratório. Ao observar o animal adulto, encontrou marcadas as células nervosas. Assinale a alternativa que indica corretamente o tecido embrionário que foi marcado. Se ele marcou as células no embrião e as células nervosas estavam marcadas, o tecido nervoso todo tem origem da ectoderme, no caso da fase de uma gástrula, que você poderia encontrar como neurula aqui também nessa alternativa, mas sempre sabendo que são células da ectoderme, que são encontradas marcadas, que vão originar o tecido nervoso. Número 5. Considerando os termos e conceitos da embriologia, é correto afirmar que chama-se blastômero cada célula resultante da divisão do zigoto? Perfeito. Cada célula durante a fase de segmentação recebe o nome de blastômero. O zigoto é o resultado da união de 2 gametas haploides, o que reconstitui o conjunto diploide de cromossomos da espécie. N do espermatozoide, N do óvulo ou ovócito secundário, reconstitui o número 2N do zigoto. A segmentação do zigoto corresponde a uma série de divisões mitóticas. Perfeito. São mitoses sucessivas, que ocorrem após a fertilização e ativação da célula ovo. Na espécie humana, a implantação do embrião no útero ocorre imediatamente após a formação do zigoto. A formação do embrião se dá na tubuterina, aí ele leva cerca de 6 a 8 dias até chegar no útero. Portanto, na espécie humana, a implantação do embrião no útero não ocorre imediatamente após a fertilização, mas cerca de 6 a 8 dias após a fecundação. As células envolvidas na formação do zigoto são o óvulo ou ovócito secundário, célula sexual feminina, e o espermatozoide, célula masculina, ambas originadas por meiose. Então, o mecanismo de formação dos gametas masculinos e femininos, a meiose. A fase de gástrula e neurula antecedem a fase de mórula. Durante as etapas nós temos segmentação, mórula, blástula, depois nós temos a gástrula e a neurula. Logo, gástrula e neurula não antecedem a fase de mórula, mas sim são sequenciais a essa figura do desenvolvimento embrionário. Na questão número 6, associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Fertilização, gástrula, blástula, segmentação, neurula. Fase caracterizada pela formação do tubo neural. Essa é uma gástrula. Uma neurula.
Fase em que o ovo se divide sucessivamente até as células atingirem as dimensões normais da espécie. Isso ocorre durante a segmentação. Fase durante a qual os gametas se unem. Isso ocorre na fase de fecundação ou fertilização. Fase durante a qual um grupo de células envolve uma pequena cavidade central. Então imagina lá na sua cabeça o revestimento externo com uma pequena cavidade central. Isso caracteriza a figura de uma blástula. Fase na qual se origina o intestino primitivo ou arquêntero, tecidos embrionários. Isso ocorre durante a gastrulação. Número 7, gente. Aqui nós temos a figura embrionária de uma neurula com algumas estruturas a serem denominadas. Número 1. Alterações na estrutura A. Quem é a estrutura A? Tubo neural. Podem afetar o desenvolvimento do sistema nervoso nesse animal? Claro. Se houver alguma alteração nas células do tubo neural, o sistema nervoso vai apresentar alterações. O folheto indicado por B. Quem é o folheto indicado por B? Mesoderme. Só ocorre nos animais triblásticos. Sim, a mesoderme só nos triblásticos. Animais diblásticos apresentam ecto e endoderme apenas. A cavidade indicada por C, revestida pela mesoderme, recebe o nome de celoma, verdadeiro. A estrutura D, representada aqui é a notocorda, que nos cordados vertebrados é substituída pela coluna vertebral. Perfeito. Ela não origina, ela é substituída pela coluna vertebral. A letra E, revestindo o arquêntero, corresponde ao endoderme. Correto também essa alternativa. Para fechar por hoje com vocês, encerrando esse nosso encontro, mais esse momento que passamos juntos aqui nessa aula virtual, para vocês poderem se dedicar um pouco mais e ter mais essa ferramenta para o estudo, o desenvolvimento embrionário humano é constituído pelas fases de segmentação, gastrulação, organogênese sucessivamente. A fase de segmentação inicia-se na tuboterina e termina no útero. E a gastrulação ocorre após a implantação do embrião na parede uterina, como nós respondemos em uma questão anteriormente com vocês ainda hoje. Durante a segmentação e a gastrulação são originados a mórula. Correto, a mórula é originada na segmentação. E a blástula na gastrulação? Não, a blástula faz parte ainda da segmentação. Os anexos embrionários são originados durante a fase de segmentação? Não, os anexos embrionários começam a ser originados na gastrulação. Letra C. A blástula é originada na fase de segmentação? Sim, blástula surge na segmentação. E os folhetos embrionários ou folhetos germinativos surgem durante a gastrulação? Correto. Essa é a alternativa que nos satisfaz nessa questão número 8. Obrigado por hoje, gente. Espero que vocês tenham aproveitado mais esse nosso encontro sobre a parte da embriologia.